Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx U Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Temos connosco uma convidada muito corajosa e pronta para partilhar uma experiência muito pessoal que poderá ajudar muitas outras mulheres. Queres apresentar-te? Então, meu nome é Sabrina, eu sou brasileira, de Belo Horizonte. Eu pisei em Portugal a primeira vez em 2014, quando eu vim fazer um Erasmus em jornalismo na Universidade de Coimbra. Me apaixonei por Portugal, fui um tempo para o Brasil de volta, mas não consegui. Voltei para cá e aqui estou já há algum tempinho. E no decorrer da vida, uma das minhas paixões sempre foi a escrita. Tenho um blog atualmente de viagens e turismos com uma amiga. E tô aqui com a minha filha, a Letícia, que é um dos principais motivos, uma das principais motivações para toda a minha trajetória até hoje. Inclusive, muito do blog aconteceu por causa da existência da Letícia e muito da Sabrina também se transformou exatamente pela chegada da Letícia. Olha, uma coisa que nós gostávamos de te perguntar é que nós agradecemos imenso tu teres aceito vir aqui e tu aceitaste muito rapidamente o nosso convite. Porquê? Eu acho que é importante dividir com outras pessoas aquilo que a gente vive. Principalmente quando nós falamos em maternidade, existem muitos tabus e muitas questões que ainda não são discutidas ou são discutidas em pequenos grupos ou entre pessoas, ou mesmo em debates e discussões as pessoas têm dificuldade de se encontrar ou de encontrar uma forma de sair daquilo, né, ou de conseguir um apoio. E acho que toda a minha trajetória eu passei por muitas situações onde eu também achava que não havia apoio. E ele existia de alguma forma. Então, para mim é muito importante dividir para que outras mulheres pensem, se ela passou e deu conta, eu também dou. Não é? E é mais basicamente por aí. E podes nos apresentar isto? O que é que acabaste por passar? Qual é que é? Bom, basicamente, acho que acontece com muitas mulheres, na verdade, é uma gravidez inesperada. A gravidez traz muitas mudanças, tanto a nível psicológico como a nível físico mesmo, né? É verdade que nós temos também uma cultura de imposição física, né, da aparência da mulher que é muito forte, e na gravidez há muitas mulheres que sentem isso. Eu não sentia tanto assim, até porque eu não engordei muito na gravidez. Mas existe também. Então, existe todo por trás dessa situação da gravidez, existem questões psicológicas e existem questões de cunho físico, da aparência, do apoio. E eu descobri logo a minha gravidez com 7 semanas, com quase 2 meses. Não era uma gravidez planejada, mas que foi muito bem-vinda, mas que eu tive muita dificuldade de entender e de aceitar o processo que vinha por trás dessa gravidez, o que acabou acarretando numa depressão pós-parto, e que é muito comum, né? Muitas mulheres nem sabem que tem e associam a depressão pós-parto a um cansaço extremo, porque realmente os primeiros meses é uma adaptação da criança com o mundo aqui fora e da mãe, o que é que saiu daqui de dentro, não é? Então, esse processo de depressão pós-parto, ele começa, em muitas mulheres, ele começa até mesmo antes da criança nascer. Há sinais muito claros. Eu, por exemplo, não queria fazer fotos quando estava grávida, não estava muito empolgada para poder fazer um chá de bebê, para poder fazer, né, o baby shower e viver a gravidez em si. Então, eu não queria falar sobre o assunto, eu não queria falar sobre a gravidez para muitas pessoas ou até com pessoas que já sabiam, porque era difícil para mim aceitar que a minha vida mudaria. E realmente mudou. Então, esse processo leva tempo e muitas vezes as mulheres não têm ajuda. E essa ajuda é essencial e é muito importante. Mas tu começaste por perceber que terias depressão pós-parto logo nessa altura de que falas, em que ainda estás grávida e começas a sentir essa instabilidade, esse desconforto com a própria gravidez, ou só conseguiste perceber depois e lá está, alguém te ajudou a perceber? Desde o início, os primeiros meses, como foi uma gravidez de risco, eu descobri muito em cima da hora e já eu estava me medicando normalmente, estava tendo a minha vida normal. Então, quando eu descobri, eu já estava num período em que eu precisei me abster, por assim dizer, de muitas práticas, de sair à noite, de beber um copinho, né, mudar algumas coisas da minha rotina que são normais. Então, eu rejeitava o fato de aceitar que estava grávida. Então, eu comecei a perceber aí que provavelmente eu precisaria de ajuda a longo prazo.
Mas quem detectou isso mesmo, e é essencial nesse aspecto, quando eu digo que a ajuda médica e o segmento, né, o pré-parto, os cursos pré-parto são essenciais exatamente por isso. Eu fiz o curso pré-parto na maternidade, na MAC, na Alfredo da Costa, aqui em Lisboa, e o curso pré-parto lá é gratuito, eu até conto no blog um pouquinho como é que foi esse processo. E uma das psicólogas, a médica que me seguia, eu fui mandada embora grávida nesse período pronto, ainda juntou mais essa questão, né, com o fato de aceitar a gravidez, mais um despedimento, ou seja, de repente eu tenho mais um para uma boca para comer e menos um salário em casa. Querendo ou não, acontece com muita gente. Então, a própria médica, a própria ginecologista que me seguia, perguntou se eu queria ser seguida pela psicóloga da maternidade, que inclusive era a psicóloga que ministrava os cursos de pré-parto. E eu disse que sim, foi uma oferta que ela fez, ela não impôs, mas ela perguntou se eu queria. E isso também é importante, né? A mulher entender, desconstruir aquela ideia de que o psicológico, ou um psicólogo, ou um psiquiatra é só para doido. Isso é uma mentira e é doloroso para quem realmente precisa, porque é outro tabu que tem que ser quebrado, né? O psiquiatra e o psicólogo são profissionais e eles estão ali para te ajudar, para seguir aquilo em frente. Então ela perguntou se eu queria, eu aceitei. E aí a própria médica, a própria psicóloga, começou a perceber alguns sinais de que provavelmente acarretaria numa depressão pós-parto. Ela já tem mais de 10 anos na profissão, na maternidade, então acredito que ela já tinha aquela percepção dos sinais, sintomas de uma mulher que vai ter uma depressão pós-parto. O que é muito comum também, as pessoas confundirem o pré-parto com o blues, que existe, que eles chamam de blues. E é mesmo uma fase em que mistura esse excesso de cansaço, né, toda essa dedicação que exige uma criança, um recém-nascido, com alguns sintomas da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é um pouco mais profunda. Então é importante também a própria médica e a própria gestante entender até que ponto é um blues ou é realmente uma depressão pós-parto. Sentiste que foi um processo muito demoroso? Conseguir voltar a estar bem contigo própria? Eu brinco que eu ainda não tô 100%. É assim, é muito difícil porque você realmente começa a viver para aquela pessoa, não é? É uma relação eterna. Então, o que muda é que você vai aprendendo a se adaptar. E a criança também vai trocando as dependências. A Letícia hoje, com 1 ano e meio, ela já não mama. Então, eu já não tenho aquela dependência. Se eu quiser deixar ela na creche, eu não preciso me preocupar, por exemplo, para tirar leite. Há crianças nessa idade que precisam, que ainda mamam. Então, a criança vai trocando dependências. Ela já se expressa de alguma forma. Então, ela diz não ou dá. Então, ela balança a cabeça. Então, esse tipo de libertação na relação vai ajudando, porque você vai se entendendo de novo como pessoa. Agora que a fase pior já passou, tal como tu disseste, e embora ainda seja um processo, o pior já foi, como é que tu agora, que já conseguiste ligar-te mais à Letícia, caracterizas a tua relação com ela? Hoje a minha relação com ela é engraçada, porque quando eu digo às pessoas, eu digo, ela é minha melhor amiga. Hoje é verdade que ela ainda tem uma dependência muito grande de mim, não é? Principalmente quando ela começa a falar, ela acha que eu sou a minha vida toda pra ela. É dar, não, então é normal. Mas eu vejo ela, a minha relação com ela se tornou uma paixão mesmo. Eu não tive aquela coisa de novela, né? A criança nasce e você diz, o amor da minha vida. Não, eu falei, alguém tira essa menina daqui, pelo amor de Deus. Então, hoje eu olho pra ela e vejo que daqui a pouquíssimo tempo, talvez quando ela começar a falar, vamos ter aquela relação de amizade. Eu e meu irmão temos 10 anos de diferença. Hoje ele vai fazer 15 e eu vou fazer 25. Nossa relação é completamente diferente quando ele era um bebê. Quando ele era pequeno, porque era mais um cuidado. Hoje temos uma amizade. Estamos a construir, ele já tem a vida dele de adolescente, todas as questões da adolescência. E eu já passei por isso. Então, por exemplo, quando ele diz pra mim alguma coisa que eu já vivi, além de me sentir um pouquinho mais velha, eu sinto que delícia que é aproveitar aquela fase. Que bom que ele cresceu. E eu tenho sentido isso com ela. Ela, por exemplo, ela é muito expressiva, ela é muito brincalhona, ela é muito carinhosa. E eu vejo muito de mim nela. Né, tá aqui a fazer arte, a aprontar, a brincar, a descobrir as coisas. Ela é muito curiosa, ela abraça, ela beija, ela é muito próxima. E é muito bom ver isso na criança, né? Ver isso, e olhar e pensar assim, eu tenho alguém ali que provavelmente vai me entender. É um amor tão significativo, né? Que você pensa, é alguém que eu vou amar independente do que ela faça o resto da vida. Não é tanto que, se a gente parar pra pensar, mães de presidiários estão sempre num presídio, num dia de visita.
Se você for à porta de um presídio, são elas que estão lá, independente de qualquer coisa. Porque é um amor tão verdadeiro, né? Tão significativo, que independente do que ela faça, eu vou amar ela. Olha, nós também conversámos com a tua mãe. Assim, em modo off, nós temos que admitir que a tua mãe surpreendeu-nos imenso. Ela tem uma ótima energia, é super comunicativa. E nós quisemos lhe fazer algumas perguntas sobre a experiência dela também enquanto mãe e sobre ti. E uma das coisas que nós lhe perguntámos era como é que tu eras vista quando eras criança pelos outros. E a tua mãe respondeu-nos isto. Quando eu paro para pensar na infância da Sabrina, parece que eu ainda estou escutando os passos dela pela casa. Não, Sabrina não era uma menina chorona, mas também não era sossegada. Sabrina, para se ter uma ideia, na infância tinha apelido de furacão. Daí você pode imaginar, era aquele tipo de criança que quando chegava parecia que tinha enchido a casa de muitas crianças. Fazia diferença por onde passava. Qualquer lugar que nós fôssemos passear, as pessoas logo perguntavam: a Sabrina veio? Porque a presença da Sabrina era diversão garantida e bagunça garantida também. Hoje eu fico olhando para trás e pensando, eu acho que ela não é mais a Sabrina Furacão, mas com certeza o barulho que ela fez na infância parece que está ecoando no meu ouvido até hoje. Ah, isso tá, com certeza. O que eu vou dizer sobre isso, né? É verdade, é? É verdade. A família, principalmente do meu pai, me chamava de furacão. Eu tenho muitas lembranças disso, assim, que eu sempre fui das mais novas, das primas, né? Da parte da minha mãe, eu fui a primeira. Sobrinha, neta, mas a parte do meu pai não. E eu chegava na família do meu pai e eu queria logo mexerica, tangerina, que a gente chama lá na minha terra mexerica, e eu subia no pé e eu vivia machucando. Eu tenho aqui uns 3 marcas de costura no rosto, no queixo, na sobrancelha. E onde eu passava era Sabrina chegou. Se tinha silêncio, acabou o silêncio. Antes da Ludmilla já havia a Sabrina. Há muito tempo. A Ludmilla é uma coisa nova. Acho que ela se inspirou. Exatamente, ela é que chegou. Ela é que chegou. Mas sim, é verdade. Eu me lembro, assim, algumas pessoas da época da minha mãe também, que minha mãe é da área da educação, e muitas vezes eu ia pra escola com ela. Algumas pessoas dessa época, de vez em quando me encontravam quando eu vou ao Brasil e dizem: você era assim quando era pequena. E eu fico, o que eu vou dizer, né? Tem que concordar. Mas sim, é verdade, eu concordo. Mas a melhor história que a tua mãe nos contou sobre ti foi quando tinhas 6 anos e querias levar um animal de estimação para a escola. Ai, meu Deus, ela contou essa! Vamos ouvir a resposta dela. Quando Sabrina tinha 6 anos e estava no primeiro ano do ensino fundamental, a escola dela organizou uma feira de cultura e o tema era alguma coisa relacionada a animais, não me lembro exatamente o que. Mas as crianças tinham a liberdade de, além do trabalho escrito, aquelas que quisessem e pudessem, levarem os seus pets, para que no dia da feira de cultura houvesse uma apreciação das famílias que estivessem visitando. Pois bem, nós não tínhamos cães e nem gatos, mas havia em casa um papagaio, um louro falante. E ele ficava numa gaiola no fundo do quintal. E nesse dia aconteceu que a Sabrina sumiu de repente e quando nós vimos, ela tinha ido até a esquina onde havia uma casa de ração cujo dono era amigo da família. O que a Sabrina fez? Foi até a casa de ração, pediu uma gaiola emprestada e escondeu atrás da casa. Ninguém percebeu. Na hora de ir para a escola, era o meu pai quem levava a Sabrina na esquina para pegar o transporte escolar. Só que naquele dia o meu pai achou muito estranho porque a Sabrina subiu a rua com os cadernos todos na mão e a mochila lotada. E meu pai, já um senhor idoso, olhou para aquilo e falou: "Oi, Sabrina, por que você está levando seus cadernos na mão e mesmo assim a sua mochila está lotada?" Que ele resolve abrir. Lá estava o louro, o papagaio da família, dentro da gaiola, enfiada na mochila. Coitadinho do bichinho, ia chegar na escola morto, sem ar, sem oxigênio, porque ela queria de toda forma levar o papagaio para fazer parte da feira de cultura da escola. Foi uma luta tirar esse papagaio da mochila, porque o que essa menina chorou insistindo em levar, mas ainda bem que o meu pai conseguiu encontrar o papagaio, porque senão ele ia ficar mesmo só para a história. Coitado do animal, Sabrina. Que culpa que eu senti agora. Meu Deus. Ainda bem que eu era muito pequena. Eu me lembro desse episódio. Esse papagaio era muito significativo pra nós.
Eu ia matar aquele bicho, coitado. Ele ia chegar na escola desmaiado e eu ia sofrer tanto que eu ia ter matado. Isso é um trauma pro resto da vida. Ainda bem que meu avô conseguiu me impedir. Mas eu me lembro dessa história. Mas eu nem lembrava que ela lembrava dessa história do papagaio. E o papagaio não fazia barulho dentro da mala? Não lembro desse detalhe. Deve ser por isso que meu avô descobriu. Ele no fundo já estava meio zonzo, não é? É, eu acho que ele já estava meio tonto. mais para lá e para cá. Mas olha, apesar das tuas traquinices e da propensão para quase matar o teu animal de estimação, a tua mãe tem muito orgulho em ti e ela vê-te como um fruto bom. Eu gosto de pensar que todo filho é um fruto. Cada fruto tem seu sabor, cada fruto tem sua cor, cada fruto tem seu cheiro, cada fruto tem aquilo que agrada. Mas não há nada melhor do que pensar que o fruto prosperou. Eu acho que a parte mais bonita de ser mãe é olhar para o fruto e pensar, valeu a pena, é fruto bom. Minha filha é um fruto bom, eu sou muito feliz por tê-la. Acabamos bem, não é? Acho que sim. Acho que ela já se desculpou por ter contado que eu quase matei um animal. Mas Ela estava a perdoar pelo louro. Saiu bem, saiu bem. Eu acho que este tipo de perspectiva é muito mais fácil ter depois, não é? Tu já tens, estavas a dizer 25 anos. É muito mais fácil uma pessoa falar sobre a maternidade quando de facto já passou por estas fases todas. A tua mãe, inclusive, agora já é avó. E de facto dá-te um bocadinho de alento veres este tipo de perspectiva mais a longo prazo sobre a maternidade, não é? Sim, dá. E dá até coragem para outra. Pensas nisso? Não tens medo de voltar a passar pelo que passaste? Ou achas que por teres passado por isso vais lidar melhor com... Eu nunca fui confesso, eu nunca fui uma pessoa de muitos medos. Não sou aquela pessoa que olha para alguma coisa e diz, se calhar não vou fazer de novo porque eu sofri. Não, eu prefiro encarar aquilo e pensar assim, pode ser que aconteça? Pode. Mas eu já passei por isso e saí bem. Antes era um caminho escuro, eu não tinha luz nenhuma, eu não sabia onde eu estava pisando. Agora eu já sei o caminho, né? O que eu preciso, se calhar, de alguém do meu lado para caminhar de novo. Então, no fundo, eu já sei por onde ir. Então, não tenho medo. E penso também, como para mim foi muito surpresa, se calhar em uma segunda gravidez, eu já vou me preparar melhor e provavelmente uma gravidez planejada, o que já vai me dar outro planejamento e outra estrutura, né? Pra poder lidar com isso caso aconteça. E eu acho que, na verdade, eu não sou propriamente médica, não sou da área da medicina, né, da saúde, mas eu acho que muito da depressão vem do que a mulher tá vivendo durante mesmo a gravidez e daquilo que ela tá vivendo num contexto. Eu já vinha anteriormente de algumas situações da minha vida pessoal que não estavam totalmente resolvidas, não estavam bem. Então, talvez se eu tivesse planejado, eu teria esperado um tempo para que eu ficasse melhor. E aí as coisas não teriam embolado e se desenvolvido atropelado e juntado uma com a outra e aquilo virou uma bola de neve. Então, eu acho que uma segunda gravidez provavelmente isso não aconteceria. Porque eu já saberia mais ou menos para onde ir, para onde começar. E se calhar encarava uma cesariana, aquelas, né? Não parto normal, não, mentira. Ia de parto normal de novo. Mas sim, eu acho que é um processo que a mulher consegue, acho que não impedir, né? Porque eu acho que muito das doenças psicológicas, psiquiátricas, eu não sou da área, mas eu tenho um pouco essa sensação pelo que eu vivi, vem muito do que você está vivendo, do ambiente onde você está, das experiências muito recentes. A gente precisa de um tempo para poder processar as situações, para poder aprender a lidar com aquilo, para extrair um aprendizado daquilo. E eu não tive tempo para processar nada do que tinha me passado antes da gravidez. Mas aquilo que eu acho é que ainda é muito inaceitável para a sociedade que tu demonstras esse tipo de sentimento, aquilo, se calhar eu não queria muito ser mãe, se calhar eu até nem penso muito em ter filhos. Ou, por exemplo, acontecer de facto de ficares grávida e dizeres eu não me sinto pronta para isto, eu acho que não vou fazer um bom trabalho, eu acho que não é para mim. Eu, por exemplo, não tinha grandes vontades de ser mãe. E minha mãe, por exemplo, dizia, eu nunca vou ser avó. Eu não tinha vontade, eu sempre gostei de estudar. Então eu tinha planos ainda de fazer uma terceira faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutoramento, estudar fora. E nem sequer planos de casar com muita antecedência eu tinha. E aí, é normal que as pessoas digam, você não quer ser mãe? Não, isso é normal, porque o ser mãe é uma dedicação muito intensa. E é o que eu digo para as pessoas, principalmente quando eu estou dentro do assunto aborto, que também é um assunto cheio de tabus e de proibições. Às vezes, mesmo eu com a minha formação cristã,
Eu penso, até que ponto não vale a pena uma pessoa abortar dentro dos primeiros meses, dentro do tempo, do que depois ter uma depressão pós-parto, não ter acompanhamento e fazer algum mal a ela ou a criança. Acontece muito. Ou eu não digo nem matar a criança, como em casos extremos que a gente vê na televisão, mas criar na criança sentimentos de trauma, criar na criança uns sentimentos que depois ela vai passar uma vida adulta toda tratando daquilo, sabe? Então, até que ponto realmente vale seguir uma gravidez forçada? Porque você vai ter ali um esforço financeiro gigantesco. Criança não precisa de muito, mas precisa. No fim das contas, se você tá ali apertado financeiramente, você vai sentir a diferença, né? Criança não precisa de 50 sapatos, mas precisa de um sapato. E eles mudam de um mês pro outro, já não serve. É mais uma conta que você vai ter no seu orçamento. Fralda, misericórdia, né? Queria ser dona de uma fábrica de fralda, porque é coisa cara. E que no fim das contas, a Letícia, por exemplo, tem alergia. Então, muitas fraldas nela, no início, agora já nem tanto, mas no início era só das mais caras, eram marcas mais caras. Então, é um esforço financeiro, é um esforço principalmente da mulher, e eu acho que isso da mulher vem muito desse machismo na maternidade, sim, porque a mulher é que dá 100% de si na maternidade, tanto que o número de mães solteiras aí é gigantesco, não é? E tá cheio de mãe aí que dá conta. A minha mãe foi mãe solteira durante um bom tempo, né? Até ela se casar com meu padrasto. E mesmo assim, ele nunca interferiu diretamente na criação. Ele sempre foi muito presente, mas ele sempre entendeu. E ele conheceu ela dando conta. Então, assim, as mulheres dão conta. No fim das contas, se você for observar, são raros os casos em que os pais ficam com a criança. Porque realmente, quem segura as pontas, na maioria das vezes, não é regra. E eu tenho, por exemplo, um amigo que ele é apaixonado com o filho e ele trata o filho e ele cuida mesmo com um esforço que é característico de mãe. Mas não é a regra, é raridade. Então, eu acho que quando cobram muito isso das mães, porque tá embutido no pensamento, né, na cultura, de que é a mãe realmente que segura as pontas. Mas lá E está, né? não achas que é mais uma coisa cultural? Ou acreditas mesmo que é endémico, que as mulheres têm mais jeito para ficar, e é melhor que as mulheres fiquem com os filhos do que os pais? Eu acho assim, acho que na primeira fase, no primeiro ano, eu me lembro até da psicóloga conversar comigo e dizer que existe um processo da criança que é muito biológico, por causa da dependência que ela tem realmente uterina, né, que vem do útero, aquela questão mesmo de sobrevivência biológica, amamentar e tudo mais. O restante, acho que agora, por exemplo, nesta fase, muito vem do que ela já absorveu dessa primeira fase de relação comigo. Mas nada impedia ela de ter a mesma conexão com o pai se tivesse sido nutrida desde o início. Então, acho que sim, é um pouco cultural, né? Acho sim que é tão confortável hoje dizer assim, toma aí, mãe, é muito mais fácil você, do que dizer para os homens, vem cá, você tem que perceber que ai, que bonitinho o que você tá fazendo. Não, não é bonitinho. Ai, que fofo um pai cuidando daquilo. Não é fofo. Faz parte do papel dele. Se você vê uma mãe com uma criança suja na rua, acontece. Você pensa, essa mãe não cuida da criança. Eu já vi. Aí se vê uma criança suja na rua com o pai, tava brincando com o pai. Mas é totalmente isso. Como assim? Entende? Não isso. pode ser. Isso sim é cultural. Existe sim essa conexão com a mãe, que é mais forte? Existe. Mas eu acho que um pai que queira... Imagina, por exemplo, crianças em que o pai... ou a mãe falece no parto, ela tem que ser substituída de alguma forma, não é? A parte da alimentação é feita de outras formas, com a amamentação ou de alguém, de uma ama, ou seja o que for. Mas a conexão emocional, ela pode sim existir com o pai. Eu tenho uma amiga, por exemplo, no Brasil, que não tem a presença da mãe fixa. E ela tem 2 irmãos e um pai. Ela brinca, eu vivo num monte de meio de homem, eu não sei se eu consigo casar, porque eu já não tô farta já não consigo. Mas ela, por exemplo, muitas vezes conta pra mim que sente falta dessa conexão com a mãe. Então eu não sei até que ponto, né, e nem tenho base teórica pra isso, de pesquisa, de dizer que existe sim essa conexão, né, transcendental, por assim dizer, com a mãe. Acho que existe. Eu sinto isso com a Letícia. Sinto que de maneira nenhuma eu abriria a mão dela. Mas eu mesmo assim ainda sinto que já existe alguma diferença de geração em geração, porque o meu avô, a relação que tem com a minha mãe, não é de todo tão próxima como aquela que eu já tenho com o meu pai. Claro que, pronto, digamos que não quer dizer que o meu caso seja o que toda a gente esteja a vivenciar, mas acho que aos poucos vai mudando, né? Vai mudando. Eu também acho que sim. E as mulheres vão sentir muito isso também no mercado de trabalho, não é? Porque, por exemplo, quando você está de volta no mercado de trabalho, é tão difícil e é uma coisa assim. As mulheres saem imagina, a depressão pós-parto. Tem mulheres que podem ficar 1 ano numa depressão pós-parto, meses. Cada mulher tem seu tempo, não é?
E aí, de repente, você precisa voltar a trabalhar e você vai para uma entrevista de emprego, já me aconteceu. Eu ir para uma entrevista de emprego e ter que falar sobre a minha gravidez, ou ter que falar sobre a minha relação, ou ter que falar sobre a minha vida. E aquilo para a mulher não é fácil. Se eu não consigo falar com um psiquiatra ou com um psicólogo, vou conseguir falar com um entrevistador. A mulher, né, eu fico pensando, ela tá numa sinuca de bico, né? Porque ao mesmo tempo que ela precisa se orientar com a criança, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer todos os papéis, vários pratinhos, né? Ela tem ali um monte de pratinho, estão todos sendo rodados e alguma hora vai cair. E normalmente o que cai é o dela. É o psicológico dela, é o cuidar dela. E pra mim, que tá distante, muitas vezes eu penso nisso. Eu sou imigrante, mas eu vim em um contexto diferente. Eu já tenho algum tempo aqui, então eu já conheço muita coisa. Eu já consigo me orientar sozinha. Eu fico pensando, uma mulher que tá mesmo 100% sozinha, né? Os meus pais ainda conseguem, de certa forma, numa emergência, vir pra cá ajudar. Se for preciso, eu ainda consigo ir pra lá. Agora eu penso, tem pessoas que realmente não conseguem essa mobilidade. Como é que faz? E se me perguntassem hoje o que eu gostaria de fazer para que isso diminuísse, era que a saúde pública investisse mais nisso, mais psicólogos, por exemplo, a MAC. Comigo, eu só fui seguida por uma, mas não me lembro se haviam mais de 2 ou 3. Acho que há 2 ou 3 psicólogas na MAC. Não tenho certeza. Mas há outros hospitais que precisam disso, ou clínicas especializadas, talvez até exista e eu não saiba. Mas eu acho que precisam ter mais campanhas, mais conscientização para as famílias também, para a sociedade, da mesma forma que as pessoas trabalham a luta contra a SIDA, a luta, porque as doenças psicológicas são muito perigosas, são silenciosas. Então, acho que tantas entidades, né, a saúde pública, o governo, de certa forma, entender esse processo e nós mesmos no dia a dia. Você tá vendo uma mãe cansada? Eu, por norma, quando não tô com a Letícia, ajudo, pergunto se quer alguma coisa. Já aconteceu comigo de ir ao Brasil uma vez, de avião, e ver uma mãe aos berros junto com a criança, porque 9 horas de viagem e a menina não comia nem nada. E eu entendi, a mãe não consegue parar e pensar assim, o que eu posso fazer para essa criança parar de chorar? Calhar tem 2, 3 noites que ela não dorme. Qual foi a última vez que essa mãe comeu? Qual foi o último banho que ela conseguiu lavar o corpo inteiro? Eu penso nisso, qual foi a última vez que alguém limpou as costas dessa mãe? Eu pensei isso no verão, eu não vou pôr um biquíni, qual foi a última vez que eu lavei as minhas costas? Alguém me disse, por favor. Então eu sentei no chão e fui dar iogurte pra criança. E ela passou ali 40 minutos comigo a brincar no chão do avião. E a mãe sentou e falou, vou comer. Pode comer, mãe. Come, mãe, que eu sei o que é isso. Então, o que é que a gente está fazendo como pessoas, né? Que a gente não consegue, muitas vezes, no estresse do dia a dia, o que é completamente normal, parar e olhar para uma mãe e falar assim, não, pera, o que está acontecendo? Se eu sem um filho, já tô aqui num pique de estresse, imagina essa mãe, será que ela tem alguém? Será que ela, né? Será que as condições financeiras? Porque muita gente não tem. O custo de vida cada vez maior. O Estado não ajuda muito. Vou ser muito clara. Os abonos, ou você é miserável para receber um abono de 100 e poucos euros, ou você trabalha muito, paga muito, desconta muito para receber pouquíssimo, 25, 30 euros. Essa é a verdade. Então, não é propriamente o Estado que sustenta uma criança, não é? As pensões de uma mãe divorciada também não é muito alto, porque ela é calculada em cima do salário do pai. Vamos ter ideia que o pai ganhe, declare por volta dos 1.000 euros, esse pai vai pagar 100, 150 euros. Então, se você somar por alto 100 euros do Estado, que já é um bom valor, 100, 150 de um pai são 250. Muitas vezes você vai ter uma creche, no mínimo, uma IPSS, 60, 100 euros, dependendo da sua situação. Já foi metade. Entende? E uma fralda, e se a criança tem necessidades especiais de alimentação. Então, o que eu, como pessoa, posso estar fazendo para poder ajudar uma vizinha, para poder... Eu sentia muitas vezes falta, durante o processo de tratamento da depressão, alguém que batesse lá em casa e falasse assim, dorme meia hora, eu fico com ela. Sabe? Não, deixa aqui que eu faço o almoço para você. A gente tá tão naquele objetivo assim, eu tenho que bater uma meta, eu tenho que arrumar um bom trabalho, eu tenho que, sabe, e às vezes a recrutadora que não tá bem, que um dia vai te recrutar, é sua vizinha que tá ali com o filho estourada, saturada e que não sabe o que fazer. Então, assim, eu creio muito nos ciclos da vida, né? Eu creio que quando você faz alguma coisa boa, as coisas voltam pra você, mesmo que elas demorem um certo tempo pra isso acontecer. Então, por que não a gente cuidar uns dos outros? As coisas vão se processando dessa maneira. Então, é preciso mesmo. Eu acho que é muito necessário a gente começar a cuidar uma das outras, sabe? Essa coisa da mulher mesmo, das mulheres se unirem, é mesmo isso, né? Não é simplesmente uma falácia, o feminismo. Eu nem digo isso.
nem diga essa palavra em si, porque isso é muito complexo e cada um pratica o feminismo como acha certo, né? É como o cristianismo, ou como as religiões. Cada um vai fundamentando a muitas vertentes e você vai se direcionando por ali. Mas é cuidar uma das outras, é perguntar a uma amiga se ela precisa de alguma coisa, é entender esse processo para ela, é também não julgar uma pessoa que pensa num aborto, você não sabe qual é a realidade dela, será que ela vai ter apoio familiar, será que ela tem um companheiro que vai ajudar, sabe? É mesmo essa empatia, de se pôr no lugar do outro e entender, ok, ela tem uma depressão, ou ela já tem uma depressão, será que vale a pena continuar essa gravidez? Ou se você quer continuar, qual é o apoio que você precisa? O que você precisa de mim? Entende? Eu acho que é por aí. Não tem muito segredo. É tentar ajudar como pode, né? E aos pouquinhos. Olha, não queres aproveitar para partilhar o teu blog? Faz. Então, o Bons Ventos Me Levam, que é o blog que eu tenho com a Carol, que é a minha sócia. Ele fala sobre turismo, sobre imigração. O blog agora nós tivemos que dar uma pausa para ele. Nós estamos aqui direcionando ele para outros caminhos. Estamos pensando se a gente separa só a parte do turismo para a parte de intercâmbio e imigração. Estamos tendo muitos pedidos, temos mais visitas, estamos tendo novos parceiros. Então estamos aqui numa fase de direcionamento. Mas temos escritos, eu tenho escrito basicamente sobre Lisboa, que é sobre um processo, por exemplo, eu escrevi sobre como trocar a carta de motorista de brasileiro para cá. Tenho lá conteúdo sobre meu casamento, sobre a gravidez, sobre a Letícia, mas também sobre museus, sobre restaurantes. Então estamos aqui nessa fase de saber se separamos para um lado e para o outro. Mas estamos tentando agora entender um pouco o que as pessoas querem. E aí pronto, o Bons Ventos Me Levam agora tem um evento em Estocolmo, em outubro, que é o encontro, todo ano tem um encontro de blogueiros brasileiros na Europa. E agora vai ser em Estocolmo, ano passado foi em Madrid, e agora vai ser em Estocolmo. E aí estamos aqui nos organizando para poder ir em outubro, para poder participar. É quando a gente troca informações entre blogueiros, muitos blogueiros brasileiros estão em Portugal, né? Mesmo na Europa, que escrevem, muitos brasileiros estão vindo morar em Portugal, que de certa forma o custo de vida ainda está um pouco mais em conta. Então a gente agora está se preparando para ver se em 2020 a gente dá essa virada e até lá a gente vai pondo conteúdo, vai contando aí como é que vai pra praia, como é que faz para chegar em Paris, um bocadinho disso. Pensando também num turismo mais alternativo. São algumas vertentes que a gente gosta e que a gente tem pensado ter muito cuidado para abordar isso, né? Que é aquele turismo também, o ano sabático, de ajudar. Eu já fiz muitos trabalhos voluntários no Brasil. Então, é uma coisa, é um turismo que eu gosto muito, não é turismo, não é verdade, não tem esse nome, nem deveria ter, mas de ir conhecer outros lugares e ajudar. Mas também a gente não gostaria de expor isso como forma turística, né? Então, a gente quer ter esse cuidado também de incentivar as pessoas a irem fazer trabalho voluntário, sem explorar a dor do outro, porque infelizmente isso acontece muito, não é isso que a gente quer. Então, é a nossa ideia agora, alguns turismos alternativos, conhecemos uma empresa agora de Leiria, que faz viagens 4x4 em Madagascar, Namíbia, umas coisas assim, bem alternativas e diferentes, que também acho que o pessoal quer muito e às vezes pensa, é muito caro. E no fundo não é tão caro assim. Sabrina, há quantos anos é que já estás em Portugal? Quase 5. Quase 5. Então é capaz de ser suficiente para o desafio que nós temos aqui para ti. Meu Deus. Nós andámos a pesquisar várias notícias reais. Pelo estado do jornalismo de hoje em dia não se pode confirmar que sejam mesmo reais, mas vamos acreditar que são reais, que se passaram tanto no Brasil como em Portugal. Nós vamos ler-te a headline dessa notícia e queremos que tu nos digas se isto se passou no Brasil ou em Portugal. Ok, primeira notícia. 564 alunos entraram no ensino superior sem passar no liceu. E nós parvos a estudar que nem uns bois para entrar na faculdade. Como é que isto se passou? Portugal. Já certo. Obrigada por ter sido tão rápida a desconfiar do nosso sistema de educação nacional. Eu já estive nele, eu sei do que vocês estão falando. Outra. Cliente de supermercado é castigado por estacionar no lugar dos carrinhos de compras. Isso é Brasil, isto tem muito cara de brasileiros de fazer. Não, aqui! Não, surpresa, muito surpresa! Isso tem muito cara de coisa de brasileiro. Foi enrolado com carrinhos de compras o carro. Puseram o carro no sítio errado e então puseram lá imensos Acho carrinhos. bem, é uma boa ideia se fazer. Não, nós aqui mas isso tem também muito cara de brasileiro. O brasileiro é muito corajoso, muito malucão. Nós aqui também temos verdadeiros animais estacionados. Esta pessoalmente é a minha favorita. Primeira dama, mulher de um presidente de um dos dois países. Qualquer.
entrou num lago para salvar o seu cão, fazendo com que o seu segurança fosse despedido por ter permitido que ela o fizesse. Ai, na atual situação política do Brasil, eu diria que está no Brasil. Mas não foi Não a foi mulher do atualmente. Bolsonaro, foi a mulher do Temer. Ah, tem cara E eu, dela. eu devo acrescentar que acho genuinamente brilhante despedirem um segurança, quando na verdade eu teria feito a mesma coisa. Eu tinha dito, mas ela quer ir atrás do cão, Não posso fazer nada. os cães sabem nadar, portanto... Né? Também eu... Ai, que difícil essa situação. Outra. Mulher é baleada depois de levar um doce para uma festa porque tinha combinado levar um salgado. Tem cara de brasileiro. Não, é. Foi, Não, meu foi, Deus. foi festa junina. Ela disse que levava salgado e apareceu com doce. Vocês levam as festas juninas a sério, portanto. Não nesse nível, mas eu nunca tinha visto tal situação, mas ok. Tudo bem. Próxima, penúltima. Um homem desaparecido há 22 anos foi encontrado morto por uma imagem de satélite. Uau. Isso parece ter sido lá no Alentejo. Aqui em Foi num Portugal. lago, havia no satélite conseguia-se ver um carro. Basicamente o homem desapareceu e entraram. Agora Dentro do 22 carro. anos depois, Dentro de um carro. Eu acho que isso foi aqui, não? foi no Brasil esta. Chocada. Que espetáculo. Pelo menos foi encontrado, olha. Verdade. Antes tarde do que nunca. Tarde, mas... Ok. Agora a nossa última. Cavalo de militar foge e passeia-se pela cidade. Responsáveis dizem que não houve perigo, pois os cavalos não magoam ninguém. Ai, meu Deus, eu vou apanhar muito depois dessa. Eles têm muito cara daqueles cavalos da GNR que estão sempre a passar no interior e você vê ele assim passeando sozinho. Sim, foi aqui em Portugal. Foi. No Brasil a gente está atropelado. Foi no Porto. O cavalo esteve a fazer uns quilómetros no centro da cidade, mas depois as pessoas disseram que não tinha problema porque os cavalos não fazem mal a ninguém. Não dão Claramente coices. pessoas que nunca levaram um Ah, coice. perigo, de se eu for da cavalo. GNR, tá ótimo, estão bem treinados, supostamente. Pronto. Sabrina, só nos resta agradecer-te imenso por teres aceito o nosso Obrigada, convite eu. e partilhares a tua história tão abertamente. É uma história que tanto eu como a Inês achamos muito importantes e, tal como nós dissemos no início, vai ajudar. Obrigada, Letícia. Obrigada, Desculpa. Letícia. Eu tinha-me esquecido de te agradecer, é verdade. E nós achamos que isto pode ser muito importante para as mulheres e queremos também que para os homens pode ser um testemunho de muita importância. Portanto, obrigada, foi um prazer ver-te outra O vez. prazer é meu. Isto é o Em Pessoa. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Se pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tedxulisboa.com.